Olá! Você sempre me viu num cenário de estrelas, planetas, lua, e hoje eu trouxe um cenário bem urbano, porque hoje nós vamos falar de dinheiro, do sistema financeiro mundial, que por mais que a gente não perceba, ele afeta diretamente o nosso bolso, o nosso modo de vida e as nossas escolhas. E estamos na lunação de Sagitário, que começou nada mais, nada menos do que com um eclipse ali na base do planeta Terra, que, unido a outras configurações astrológicas, intensificam a ideia que estamos diante de uma mudança sem precedentes em sistemas que antes pareciam inquebrantáveis. Outra passagem importante que acontece agora, nesse finalzinho da onda do humano magnético amarelo, é que estamos saindo do Castelo Branco do Norte, do cruzar, a corte da morte, da transformação, e entrando no Castelo Azul, a corte da magia. E o que tudo isso quer dizer para nós que somos ativistas da transição planetária, co-criadores do nosso destino, você vai saber agora. Se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato e você está no canal Meditação Laica Conexão Planetária, na leitura semanal das energias que nos influenciam. Segundo a astrologia esotérica, a lei do tempo e o auxílio luxuoso do tarô. Então não saia daí que o papo hoje não está barato. Vamos começar de um tempinho atrás. Desde 1987, quando houve a convergência harmônica, que várias pessoas em diferentes pontos do planeta começaram a canalizar a mesma mensagem. Havia tido uma mudança na direção geral da energia do planeta e Sananda, o atual nome de Jesus, havia passado então o bastão a Saint-Germain, mestre ascensionado Saint-Germain da grande fraternidade branca dos mestres ascensionados. E daí a gente começou a ouvir falar dos raios dos mestres e Saint-Germain responsável pelo 7º raio da chama violeta transmutadora. A chama violeta transmutadora foi trazida à humanidade aproveitando a ocasião da convergência harmônica de 1987, para que nós invocássemos essa chama para que ela queimasse karma, ajudasse a humanidade a romper um pouco a densa camada de pensamento racional humano, de culpa, de medo que impedia a humanidade de sonhar, de viver de forma criativa em todo o potencial humano. Eu me lembro que naquela época eram muitos grupos que invocavam, faziam invocações da chama violeta. Eu mesma dirigi um grupo de invocações da chama violeta. Eram em torno de 40 minutos invocando sem parar a chama violeta transmutadora, purificadora das energias densas. O movimento de canalização foi aumentando e chegavam mensagens de diferentes canalizadores, de anjos, arcanjos. Arcanjo Miguel era muito popular naquela época. E as mensagens todas eram sempre muito redentoras. Elas vinham dizendo para nós humanos que nós somos seres puros, seres de luz, que nós não precisávamos buscar a luz lá fora, nem tentar alcançar nada. Nós já éramos quem deveríamos ser. E principalmente que nós não deveríamos temer. Deveríamos nos livrar da cultura do medo. E, entre outras coisas, era anunciado uma mudança no sistema financeiro,
juntamente com uma notícia de que em algum momento iria haver uma grande queda de luz elétrica, fazendo com que caísse também a internet. Por um curto período de tempo, mas era essa a mensagem. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês é essa lembrança, justamente nesse momento em que é inegável que o fato de estarmos 2 anos isolados dentro de casa causou uma mudança no sistema financeiro, no mercado, que é irreversível. Certamente nada mais será como antes. E, ouvindo os astrólogos, o tititi, que era esotérico, pelo menos agora se transformou num tititi astrológico, o que chega mais perto de nós. E não podemos deixar de mencionar também a aurora das criptomoedas, que é um sistema financeiro completamente descentralizado, coletivo, muito dentro do que é a energia aquariana. Então, fiquemos atentos à nossa relação com o dinheiro, que ele nos sirva e não mais nós a ele. Não custa tentar, né? Bem, como na preleção passada, no vídeo da semana passada, nós fizemos a leitura da onda encantada inteira do humano magnético amarelo, hoje eu quero trazer a leitura da mudança de castelos. Nós vamos sair do Castelo Branco, norte do Cruzar, e vamos entrar no Castelo Azul, oeste do Queimar. A gente vai entrar nesse Castelo Azul, oeste do Queimar, quando se iniciar a próxima onda encantada, que é a onda encantada da serpente magnética vermelha. Onda encantada, inclusive, aonde eu nasci. O castelo é uma contagem de 52 dias. A lei do tempo, ela ensina para a gente que o tempo é cíclico. Então, ela possui ciclos dentro de ciclos, o que faz com que a nossa mente também comece a funcionar de uma forma mais multidimensional e não tão achatada no racional, achatada pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, pela busca de algo fora da gente, né? Aquele trabalho todo, inclusive, que foi feito, que foi pedido para ser feito com a chama violeta, no sentido de purificar um pouco, dissolver um pouco todas essas emoções densas, né? De medo, de vergonha, de pouca valia. Né? E a lei do tempo, ela é exatamente essa amplitude, essa amplidão na nossa mente, o pensar multidimensional, né? O pensar não só no branco e preto, no claro e escuro, no direita e esquerda, né? Pensar ciclicamente, pensar em ciclos. Então a gente tem, por exemplo, nós também vamos mudar de lua. Nós vamos sair agora da lua harmônica, um período de 28 dias, e entrarmos na lua rítmica. Estamos também fazendo essa mudança do castelo branco para o castelo azul. O castelo é uma contagem de 52 dias, porque o castelo é um conjunto de 4 ondas encantadas. E essas 4 ondas encantadas constituem os 4 castelos das 4 direções. Então, por exemplo, para a gente saber o que cada castelo significa, basta a gente lembrar da prece das 7 direções galácticas. Vamos lembrar comigo? O Sol nasce no leste, então vamos começar pelo leste. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. O sol nasce e nós vemos as coisas com clareza. Daí giramos para o norte, desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. A noite, o oculto, a intuição, que a sabedoria amadureça, que ela venha de dentro para fora, para que conheçamos tudo
a partir de dentro de nós mesmos. E aí viramos para o oeste, desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforma em ação correta para que façamos o que tenha de ser feito. Então, nesse movimento todo que estamos vivendo, de transição planetária, acabamos de sair da onda encantada, da tormenta, né, do sol em escorpião, tudo revirado aqui dentro, né, as emoções, fortes emoções, grandes mudanças, a desestruturação do sistema financeiro, né, e a gente entrando agora, então, no castelo oeste da transformação, para que toda a sabedoria vivida e experimentada, com todo esse movimento interno de transformação, de reviravolta, de trazendo dons, desejos, vontades de dentro para fora, fazendo com que a gente reconheça coisas de fora que a gente não quer mais. Agora a gente entra no castelo da transformação, em que pede que toda essa vivência nos traga a ação correta, nos coloque agora na ação correta, que façamos escolhas por nós. E associando essa sabedoria que nos leva a fazer escolhas por nós, entra na berlinda justamente o dinheiro. Que a gente dessa vez saiba usar o dinheiro a nosso serviço e não mais nos submetamos a ele, né? Vamos temer a falta, ou então vamos guardar para não faltar, ou então não, que a gente use isso com sabedoria, que a gente também não tenha medo de ficar, de termos que nos submeter a um trabalho que a gente não queira fazer por causa do dinheiro, percebe? Então, eu vejo muito esse movimento astrológico que estamos vivendo e a orientação da lei do tempo, como uma maneira da gente realmente pensar agora, refletir bastante sobre essa relação especificamente. Já que a gente está trabalhando com várias relações, a relação de nós com nós mesmos, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com o parceiro, a nossa relação social, que dessa vez, nessa lua crescente, a gente coloque na berlinda a nossa relação com o dinheiro. Bom, então, muito bem, entraremos no castelo azul da transformação, a corte da magia, né? E o que será que vem a ser a magia nesse momento em que a gente deve usar a nossa sabedoria para termos a ação correta? Me vem à mente o mago. O mago do tarô é o arcano que nos ensina a magia. E a magia que ele nos ensina, quando ele se coloca em pé, com uma mão para cima e a outra mão para baixo, é justamente mostrar para a gente que nós somos os únicos seres vivos sobre a face da Terra que podemos trazer do mundo das ideias algo a ser materializado no mundo da natureza, no mundo material. Então, só nós podemos criar, só nós podemos ter ideias de coisas que não existem nesse nosso mundo e criar coisas nesse mundo, agregar coisas ao planeta. E quais são os instrumentos que a gente tem para fazer essa magia? E aí o mago apresenta a taça, a espada, a moeda, o fogo, que é nada mais, nada menos do que o fogo, a nossa capacidade criativa, a nossa ação espontânea, como uma criança que age, que quer, e que faz, e que vai, e que brinca, e que canta, e que dança. A espada, a nossa mente que planeja. A taça, nossas emoções, que sente, que gosta, que tem afetos. E o ouro, o nosso comportamento. Então, que a gente saiba usar as nossas 4 inteligências, o querer, o pensar, o sentir e o fazer, para transformar a nossa sabedoria na ação correta. E a relação que está em jogo é a nossa relação com o dinheiro. Então, era esse o recado que eu queria deixar para essa nossa meditação dessa lua crescente, que vai acontecer amanhã, às 18 horas, sábado.
Sábado passado não teve muito ibope, a nossa meditação, eu acho que é porque ela acontece sábado, mas eu insisto na sua presença para que a gente faça realmente um corpo meditativo, forte, poderoso, né, com a presença de todos vocês ao vivo aqui, para a gente meditar juntos e colocar mesmo, né, no altar do nosso coração, né, como é que a gente anda se relacionando com o dinheiro? É ele que nos serve ou nós que estamos servindo a ele? Tá bem? Então, gratidão! Namastê!